Olá, está começando o Dia de Campo na TV. O programa de hoje vai falar sobre compostagem orgânica vegetal, uma técnica desenvolvida pela Embrapa que facilita a produção de adubos e substratos orgânicos livres de contaminantes biológicos. Vai ficar por dentro também das últimas novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias e conhecer uma variedade de girassol desenvolvida para as condições brasileiras. E agora, no quadro Sempre em Dia, veja como as mudanças climáticas estão afetando o nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos no planeta. A mudança climática, ela causa muito desconforto, fora as coisas assim que não está visível aos nossos olhos, mas que está acontecendo. Afeta a qualidade de vida, né, de todo mundo. Eu acho que mais na saúde, né? Eu acho que em tudo, porque o clima é muito importante. Tudo que respira e tudo que vive sofre com essa mudança, né? A gente pode perder alimentos que estão sendo plantados pelos agricultores. Logo, isso vai refletir no preço, né? A fome aumenta, né? É uma série de problemas que traz, né? Porque acaba mudando todo o processo de fabricação dos alimentos. Acho que pode mexer um pouquinho também na economia, né? E na inflação também, né? Que o clima está mudando já deu para todo mundo perceber. Mas o que vai acontecer daqui a 10 ou 20 anos e por que o mundo se uniu para enfrentar o aquecimento global? As respostas podem estar no Acordo de Paris, a COP21. 195 países do mundo inteiro decidiram tomar medidas urgentes que podem afetar o modo de vida da maioria das pessoas. Vai desde ações diárias, individuais, né? Pensar um pouquinho como ser mais eficiente, desde apagar uma luz que está acesa desnecessariamente, mas também talvez mais importante, tentando entender o que é o tema e cobrando da sociedade, cobrando dos governos, cobrando do setor privado, uma participação democrática, isso é muito importante. A população também é quem demanda mudanças, né? Porque pensar uma economia de baixa emissão de carbono envolve, sobretudo, discutir o modo de vida das pessoas, quer dizer, repensar vários padrões de consumo e de uso da energia que antes não faziam muito sentido ou sequer passavam pela escala de grandes problemas da população. O compromisso firmado pelo Brasil prevê a redução de 37% das emissões até 2025 e 43% até 2030. Mas para chegar a esse patamar, vários setores da economia devem fazer alguns esforços. A previsão dos cientistas é que em 20 anos a temperatura do planeta vai subir 4 graus. Mas os governos se comprometeram a adotar medidas para manter o aquecimento global em 2 graus, podendo baixar até para 1,5 graus. Mesmo assim, vamos ter que enfrentar secas em alguns lugares, excesso de chuva em outros, mais tempestades, furacões e aumento do nível dos mares. O aquecimento é lento, mas já começou. O crescimento da demanda pelo milho doce atualmente é uma realidade no Brasil. As indústrias de conservas alimentícias e o mercado consumidor têm procurado cada vez mais um produto de qualidade. No quadro Minuto do Livro, você vai conhecer uma publicação sobre o assunto destinada a contribuir com a cadeia produtiva da espécie, garantindo produtividade e valor econômico. Confira. O livro O Cultivo do Milho Doce reúne informações básicas sobre a espécie com o objetivo de oferecer aos agricultores técnicas adaptadas às regiões de cultivo, manejo do solo, época e densidade de semeadura, irrigação e manejo de pragas e doenças. Aspectos econômicos da cultura também são abordados, incluindo transporte e armazenamento. E se você se interessa pelo cultivo do milho, não se esqueça. Na página da Livraria Embrapa estão disponíveis esta e outras publicações sobre o assunto. O endereço é embrapa.br/livraria. E localizada em Guaratiba, estado do Rio de Janeiro, a Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolve tecnologias inovadoras para atender às expectativas dos consumidores em busca de qualidade e segurança alimentar. Confira no quadro Conhecendo a Embrapa.
A Embrapa Agroindústria de Alimentos atua em pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia de alimentos. Busca diversificar o uso, melhorar o aproveitamento e agregar valor às matérias-primas agropecuárias na produção de alimentos, por meio do aperfeiçoamento de técnicas de processamento industrial. A utilização das tecnologias desenvolvidas pelo setor produtivo contribui para sua maior competitividade e sustentabilidade. As pesquisas realizadas pela Embrapa Agroindústria de Alimentos podem ser agrupadas em duas grandes linhas. 1. Qualidade e segurança de alimentos. E 2. Pós-colheita e processamento industrial de alimentos. Na realização dos trabalhos, a unidade conta sempre com o apoio e parceria de outras unidades da Embrapa, universidades, institutos de pesquisas, empresas e outras organizações públicas e privadas baseadas no Brasil e no exterior. A garantia da qualidade e da segurança dos alimentos é um fator essencial para sua produção, distribuição e consumo. Neste sentido, é necessária a atenção aos requisitos legais e dos consumidores. Atenta a estas questões, a unidade desenvolve pesquisas para avaliar a qualidade dos produtos por meio de avaliação sensorial e estudos de consumidores, procurando entender e interpretar qual é a percepção destes consumidores sobre os produtos, embalagens e rótulos dos alimentos. Outro aspecto muito importante da qualidade e segurança dos alimentos é a sua conexão com o estado nutricional e a saúde dos consumidores. Os trabalhos voltados para a nutrição e saúde são focados no desenvolvimento de alimentos que garantam as necessidades nutricionais da população para uma vida saudável. Neste sentido, a unidade coordena e desenvolve pesquisas em biofortificação de matérias-primas vegetais, atendendo à demanda de micronutrientes essenciais para o desenvolvimento físico e mental do ser humano. Também integram essa linha de pesquisa os estudos com alimentos funcionais, aqueles que ajudam a prevenir doenças e contribuem para manter o organismo saudável. As matérias-primas vegetais sofrem um processo natural de degradação de sua qualidade, com o passar do tempo, após a colheita. As tecnologias de pós-colheita permitem retardar este processo, levando ao prolongamento de vida útil dos produtos e reduzindo as perdas durante sua distribuição e consumo. Nas pesquisas de processamento industrial, diferentes matérias-primas de origem vegetal e animal são estudadas para avaliação do seu potencial de aproveitamento e agregação de valor na obtenção de alimentos processados. A Embrapa Agroindústria de Alimentos produz e oferece informações, conhecimentos e técnicas para que micro e pequenas empresas de alimentos, urbanas e rurais, produzam com qualidade e segurança. Colabora também com empresas de médio e grande porte na adequação de suas linhas de produção, matérias-primas e produtos aos padrões de qualidade e segurança de alimentos vigentes nos mercados nacional e internacional. Os serviços de consultoria oferecidos envolvem a realização de diagnósticos, levantamento de necessidades, identificação de soluções integradas e alternativas de agregação de valor para empresas de alimentos de qualquer porte. Os empreendedores agroindustriais contam com esta unidade da Embrapa para desenvolver produtos alimentícios inovadores, melhorar processos produtivos e solucionar problemas tecnológicos em suas linhas de produção. A interação com a sociedade é exercida por meio de atividades de divulgação de ciência e tecnologia para públicos diversos, com destaque para crianças e jovens. Se você quer nos conhecer melhor ou esclarecer alguma dúvida, consulte nossa página na internet ou as redes sociais. Lá você encontrará nossas publicações e informações sobre nossas linhas de pesquisa. Embrapa Agroindústria de Alimentos. Tecnologia ao alcance das suas mãos.
A compostagem adota procedimentos que ajudam a acelerar o processo de decomposição de materiais orgânicos que ocorre espontaneamente na natureza. A Embrapa Agrobiologia desenvolveu um processo de compostagem que utiliza apenas matérias-primas 100% vegetais, como torta de mamona, bagaço de cana e palhada de capim-elefante, sem a necessidade de adição de inoculantes ou adubos minerais. Acompanhe agora os detalhes dessa tecnologia assistindo a primeira reportagem. Como um grande gerador de produtos agrícolas, o Brasil também produz uma imensa quantidade de resíduos na atividade agroindustrial. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são mais de 300 bilhões de toneladas de resíduos, resultantes das 15 principais culturas do país. Restos de culturas, de podas de árvores, raízes, cascas, palhas, todo esse material costuma ser gerado na propriedade agrícola, mas sabemos que, se descartados de forma inadequada, esses resíduos podem causar danos ao meio ambiente. Uma maneira de dar um bom uso a esse material é a compostagem. A Embrapa Agrobiologia desenvolveu uma técnica de compostagem que utiliza apenas materiais de origem vegetal, e a prática pode ser feita tanto no campo como em áreas urbanas. O pesquisador Marco Antônio Leal, que desenvolveu o produto, afirma que a compostagem 100% vegetal permite a obtenção de um adubo orgânico de excelente qualidade e que pode contribuir para a autossuficiência do produtor agrícola. A ideia de fazer o composto 100% vegetal foi para tentar suprir uma grande demanda por fertilizantes orgânicos para a produção agrícola, principalmente a produção de hortaliças. Os materiais tradicionalmente utilizados, como o esterco bovino e a cama de aviário, estão cada vez mais difíceis de encontrar, com um custo elevado, e além disso são materiais que podem apresentar contaminação química e biológica. A vantagem de se utilizar materiais de origem vegetal é poder aproveitar resíduos e subprodutos localmente disponíveis, e também devido à sua reduzida carga de contaminação biológica, o que facilita muito o processo de compostagem, pois com menos contaminação biológica não é necessário ter um grande aquecimento da pilha de composto, e também o número de revolvimentos é muito reduzido. Nós conseguimos fazer composto de excelente qualidade sem qualquer revolvimento, apenas a mistura inicial do material. A compostagem 100% vegetal permite a obtenção de adubos orgânicos e de materiais de substrato ricos em nutrientes, umificados e de excelente qualidade para sua utilização na produção agrícola. As leguminosas representam um papel importante na fabricação do composto 100% vegetal. Na segunda reportagem, você vai saber como elas atuam no processo de decomposição e conhecer algumas espécies recomendadas pela pesquisa. Acompanhe os detalhes. O composto 100% vegetal é feito com a mistura de uma fonte pobre em nitrogênio com outra fonte que é rica nesse nutriente. Uma boa opção como fonte pobre em nitrogênio é a palhada de capim-elefante picado, mas também é possível usar serragem ou maravalha, aparas de grama, bagaço de cana moído ou triturado e outros materiais semelhantes. Todo o processo de compostagem é feito por meio da mistura de materiais pobres em nitrogênio com materiais ricos em nitrogênio, visando obter uma mistura com a relação CN próxima de 25 a 35. No composto 100% vegetal, nós utilizamos materiais de origem vegetal. As principais fontes de nitrogênio podem ser tortas e farelos de origem vegetal, como no caso aqui a torta de mamona, que é um material seco, pó, então é fácil de trabalhar, fácil de armazenar, pois não atrai ratos e baratas.
Outros materiais de origem vegetal, outras tostas, podem ser utilizados. Então, como exemplo aqui, o farelo de trigo, que a vantagem é que é o material mais fácil de obter, que é utilizado na alimentação animal. Mas esse material já tem o armazenamento mais difícil, pois ele atrai ratos com o tempo, né? Uma outra opção, que é muito importante, principalmente na agricultura orgânica, são as palhadas de leguminosa. No caso aqui, glicídio. A vantagem é que o próprio agricultor pode cultivar a leguminosa. Uma outra leguminosa que a gente utiliza aqui como exemplo é a Flemingia. Bem, esses são os materiais ricos em nitrogênio. A mistura também necessita de ter materiais pobres em nitrogênio. Os principais utilizados são os capins. Então, no caso aqui, o que a gente mais utiliza é o capim elefante, que é um material de fácil obtenção, porque é muito cultivado para alimentação animal. E na época de verão, quando tem abundância de pasto, é um material que sobra. Outro material também abundante é a para de grama. Também é perto de gramado, geralmente é fácil de obter. Outro material pobre em nitrogênio que pode ser utilizado, a serragem ou maravalho, pode ser obtida de poda de jardim ou se não de serraria. Sendo que de serraria tem que tomar cuidado com eventual contaminação com material utilizado para preservação de madeira. Esse material pode contaminar o composto. Outro material muito abundante no Brasil é o bagaço de cana, que pode ser inteiro, no caso de produção de aguardente ou caldo de cana, ou se não, o bagaço triturado, que é encontrado em usina de álcool e açúcar. Esse material é abundante e é um material mais pobre em nitrogênio, portanto tem que ser misturado com a proporção maior de material rico em nitrogênio. Se o agricultor quiser usar a leguminosa, que é uma fonte extremamente rica em nitrogênio, ele tem algumas espécies ao seu alcance que não exigem muito no manejo. O pesquisador Guilherme conhece bem as leguminosas e vai nos mostrar algumas dessas espécies que podem ser utilizadas como matéria-prima do composto 100% vegetal. Guilherme, que espécies são essas? Existe um grupo de leguminosas que são chamadas de adubos verdes, que cobre desde espécies de hábito rasteiro até espécies arbóreas, que tem como característica a rusticidade e a elevada capacidade de produção de biomassa, o que são características favoráveis para a utilização destes materiais no enriquecimento de compostos vegetais. Dentre essas espécies, nós podíamos destacar a Flemingia, que tem um hábito arbustivo e perene e que, por isso, após ser implantada, ela pode sofrer várias podas e, desta forma, termos uma produção intensa de biomassa ao longo de um ano. Guilherme, além da Flemingia, quais são as outras espécies que o agricultor pode usar como matéria-prima do composto? Existe um grande número de leguminosas que eu destacaria no grupo das mucunas, do grupo das crotalárias e, particularmente, algumas espécies arbóreas, como a Gliricidia sepium. E nós temos a Gliricidia aqui para mostrar? Temos, vamos conhecê-la. Então vamos lá. Essa é a Gliricidia, que eu havia comentado com você. É uma espécie arbórea, perene, e com um altíssimo potencial de produção de biomassa e de acumulação de nitrogênio. A matéria-prima dela, os resíduos dela, são especialmente interessantes para a utilização para a produção do composto de origem vegetal. Guilherme, vocês utilizam a Gliricidia aqui de outras formas? Utilizamos. Ela é uma espécie forrageira e nós fornecemos ela para o gado leiteiro. E também empregamos ela como coberturas mortas em canteiros de hortaliças. E nós temos aqui para mostrar? Temos, vamos até lá. Esta é uma das formas que nós usamos a Gliricidia nas áreas de lavoura. E qual o benefício dessa Gliricidia em forma de palhada na hortaliça? Protege o solo, auxilia no controle de ervas espontâneas, na manutenção de umidade e, principalmente, fertiliza o solo.
Então pode-se dizer que ela também gera uma economia para o agricultor. Gera uma economia expressiva para o agricultor. E essa é uma das principais características das espécies utilizadas como adubos verdes. Na terceira reportagem, você vai aprender a fazer o composto orgânico vegetal de maneira simples e saber quais os cuidados que devem ser observados para se conseguir um produto de qualidade. O processo de produção do composto é bem simples. Deve-se observar a proporção das matérias-primas. Para a compostagem ser bem eficiente e gerar um adubo ou um substrato orgânico de boa qualidade, a mistura dos materiais deve ser bem homogênea. Recomenda-se utilizar a proporção de uma caixa de 100 litros de capim-elefante para um balde de 1 litro de torta de mamona. Mas, se a opção for o farelo de trigo, deve-se utilizar 2 litros. Uma pilha de composto pode ser instalada em um local aberto, não sendo necessário que o ambiente seja coberto. A montagem do composto 100% vegetal não requer muita estrutura sofisticada, mas quem quiser facilitar o processo pode montar uma estrutura dessa, que são caixas que facilitam o processo porque você já tem uma quantidade certa de composto e fica muito fácil de revirar, porque você deixa uma parte cheia e outra parte vazia. Depois levanta as tábuas que estão aqui no meio e vai jogando o composto no processo de revolvimento. A área total e o volume da pilha vão depender do número e da altura das camadas. E essas, por sua vez, dependem da disponibilidade de materiais. A montagem do composto 100% vegetal tem que ser feita em local que tenha um ponto de água e no caso de se utilizar o composto para substrato de mudas, é importante que seja em local impermeável, porque o solo não pode entrar em contato com o composto, porque o solo pode levar patógeno e pode prejudicar as mudas. O processo de montagem é muito simples. Nós fazemos em camadas para poder facilitar a mistura dos materiais e também para poder dimensionar a quantidade dos materiais que serão utilizados. Então, no caso, nós fizemos em 3 camadas. Colocamos 3 caixas de capim-elefante e 1 litro de torta de mamona para cada caixa. Foi importante molhar o capim-elefante antes porque ele estava muito seco, senão a torta de mamona ia todo para o fundo. Depois foi feita a uniformização do material e a montagem das demais camadas. Acabando de montar todas as camadas, a gente junta o composto e mantém ele úmido, principalmente nos primeiros dias, devido ao processo de aquecimento, tem uma perda muito grande de água na forma de vapor. Após esse processo inicial, o composto não precisa ser revolvido com frequência. Isso pode ser feito uma vez a cada 30 dias, o que não requer muita mão de obra. E o tempo para que o processo de produção do composto 100% vegetal esteja concluído vai depender do destino que vai ser dado ao produto. O tempo de compostagem vai ser de acordo com a finalidade do composto. Se ele for utilizado como mulch, ou se não como incorporado em pequenas quantidades ao solo, com 60 dias já é suficiente. Para ser utilizado como adubação de cova ou então adubação em linha, tem que ter um tempo maior de compostagem, então com 90 dias, porque ele vai ficar mais próximo da raiz. E para ser utilizado como matéria-prima para substrato, é necessário mais de 120 dias de compostagem, porque o recipiente é preenchido totalmente com composto, ele fica muito próximo da raiz e tem que estar muito mais estável e umificado. O composto orgânico vegetal pode ser utilizado como adubo ou substrato. Na quarta reportagem, você vai conhecer as diversas aplicações do produto e, com isso, melhorar o desempenho de sua plantação. Acompanhe. O composto 100% vegetal pode ser usado em diferentes formas, como mulch ou cobertura morta por cima do canteiro, onde ele impede a evaporação da água e também funciona como um adubo de liberação mais lenta. Uma outra forma é utilizá-lo incorporado ao solo, para obter uma ação mais rápida da adubação, o que é excelente para a produção de hortaliças. Pode ser usado ainda como adubação mais localizada em suco, ou mesmo em covas, onde funcionará
como um adubo para a muda que será plantada no canteiro. O composto 100% vegetal também pode ser utilizado como substrato na produção de mudas. No caso das hortaliças, a bandeja pode ser preenchida totalmente com o composto. A analista da Embrapa, Dione Galvão, já utilizou o composto 100% vegetal na produção de mudas orgânicas de hortaliças e obteve excelentes resultados. Os substratos orgânicos, eles apresentam um equilíbrio nutricional entre os elementos nitrogênio, cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Além disso, apresentam um equilíbrio físico entre macroporos, microporos e apresenta boa capacidade de retenção de água. Isso facilita principalmente o manejo da irrigação na produção de mudas. E com relação ao manejo da adubação, é mais vantajoso ainda, porque pode-se até dispensar a adubação em cobertura. O composto 100% vegetal também pode ser utilizado na produção de mudas de espécies de porte maior, como as arbóreas, assim como também em jardinagem. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Agrobiologia em Seropédica, Rio de Janeiro. O telefone é código de área 21 3441 1500 e pela internet no embrapa.br/agrobiologia. E confira na agência Embrapa de Notícias as novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Raio-X da irrigação brasileira. Embrapa e a Agência Nacional de Águas fazem mapeamento de todos os pivôs centrais de irrigação utilizados no Brasil. Estudo concluiu que o país está entre os 10 que mais irrigam no mundo e, mesmo assim, ainda há potencial para aumentar em até 5 vezes a área irrigada. Bois que vivem com árvores sofrem menos com moscas. Pesquisadores descobriram que o gado criado em sistemas de integração pecuária-floresta apresentam menos incidência de moscas do chifre. A hipótese é que o microclima e a microfauna, associados à nova composição das fezes bovina, podem alterar a dinâmica da população das moscas. Variedades de mandioca testadas no Tocantins mostram bons resultados. Apesar de apresentar produtividade acima da média nacional, o Tocantins pode aumentar ainda mais o desempenho da cultura com cultivares adaptadas ao clima local. Por isso, pesquisadores estão avaliando 28 materiais diferentes no estado. A melhor variedade avaliada para mandioca de mesa é a BRS 396 da Embrapa. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. Aplicativo desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves ajuda produtores e assistência técnica a calcular o custo de produção e a obter relatórios úteis para a gestão da granja. Acompanhe. O aplicativo Custo Fácil, desenvolvido pela Embrapa, é uma ferramenta simples que pode ajudar o produtor integrado e a assistência técnica na gestão da granja. Com o Custo Fácil, é possível organizar os dados e gerar as informações necessárias para estimar o custo de produção. O Custo Fácil está disponível de forma gratuita para instalação em dispositivos Android na Google Play Store. Para baixá-lo, basta acessar sua conta e pesquisar por Custo Fácil ou Embrapa. A primeira tela identifica os sistemas de produção para os quais os custos poderão ser gerados. Frango de corte, convencional, climatizado positivo, climatizado negativo ou dark house. Produção de leitões. UPD, leitões desmamados, ou UPL, produção de leitões com creche. Creche terminação. UC, crechário, UT, terminação, ou WTF, desmama terminação, win to finish. Após escolher o sistema no qual você quer calcular o custo de produção, o aplicativo abrirá uma tela para inserir os dados. Sob esta tela, também é possível acessar uma explicação rápida do aplicativo.
Ao abrir a tela inicial de inserção dos dados, serão mostrados 4 ícones para serem preenchidos: alojamento, desempenho, investimento realizado, despesas e receitas. Em alojamento e desempenho, coloque os índices ou técnicos de sua granja, escolhendo o sistema de produção. Esses dados serão utilizados para calcular o número de lotes e de cabeças vendidas. O ideal é utilizar valores médios dos últimos 12 meses, mas também é possível trabalhar apenas com informações do último lote. Investimento realizado. Estima o valor a partir de consulta a vendedores de instalações e equipamentos novos, ou estima o valor atual dos investimentos realizados em anos anteriores. O valor do terreno deve considerar apenas a área ocupada pelas instalações, geralmente a área cercada, e pelo sistema de tratamento de dejetos. Não considere a área agrícola utilizada para aplicação de dejetos. Deve-se também estimar a vida útil em anos das instalações e equipamentos. No item juros sobre capital, deve-se estimar o rendimento esperado com o capital investido ou estimar quanto o capital investido pode render caso seja aplicado em outra atividade. Despesas. Aqui são inseridas as despesas do produtor, bem como uma estimativa do custo da mão de obra familiar. Esta parte do aplicativo é um livro caixa simplificado, no qual o produtor pode lançar suas despesas. É importante prestar atenção à unidade de medida, reais por matriz por ano, reais por cabeça, reais por lote, reais por mês ou reais por ano. Todos os itens de despesa devem ser lançados. O custo de oportunidade da mão de obra familiar deve ser estimado a partir do número de horas trabalhadas na produção e na gestão da atividade e o valor médio da mão de obra no mercado de trabalho da região. Em outras palavras, deve-se perguntar quanto a mão de obra familiar receberia pelo tempo dedicado à atividade caso fosse contratada em outra granja para exercer as mesmas atividades. Em receitas, são inseridas as receitas com a venda dos animais e dos dejetos, composto orgânico ou cama de aviário. Ao clicar no ícone Resultado apurado, será gerado um relatório com o resultado do custo e da receita obtida, calculados em reais por cabeça, reais por lote e reais por ano, bem como uma análise do resultado. Também são gerados outros 2 relatórios, um com os dados utilizados para os cálculos na aba Dados e outro, um gráfico, com a composição dos custos operacionais, que permite avaliar os itens que mais impactaram no custo de produção e na análise dos resultados. Essas 3 telas com o resultado dos custos, os dados utilizados e o gráfico com a composição dos custos podem ser salvas ou compartilhadas clicando no ícone específico. Os cálculos do custo fácil seguem a metodologia utilizada pela Embrapa e pelos principais países produtores para se estimar o custo total. Para melhor usar o aplicativo, a dica é guardar boletos, notas fiscais, cupons, extratos de conta corrente e relatório de lotes. Uma cartilha com as instruções de preenchimento que você acabou de ver neste vídeo está disponível no portal da Embrapa na internet, no endereço www.embrapa.br/suínos-e-aves, na Central de Inteligência de Aves e Suínos, CIAS. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa, no endereço www.embrapa.br/fale-conosco/saque. E no quadro Repórter em Campo, conheça a BRS 387, nova cultivar de girassol que poderá substituir com sucesso as variedades importadas e que vem representando uma boa opção para os cultivos de entre-safra. Além do milho, o girassol é uma das opções para a safrinha no Cerrado. Só que os produtores precisam contar com cultivares importadas. Esta realidade começa a mudar, pois a Embrapa desenvolveu as primeiras variedades de girassol nacionais. Sobre este assunto, eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa, Renato Amabile. Renato, o girassol está adaptado ao sistema de produção no Cerrado?
não só do Cerrado, como do Brasil inteiro. O girassol é pesquisado e pode ser plantado desde baixas latitudes, desde o Piauí, passando por Sergipe, chegando na Bahia, Mato Grosso, Goiás, onde que Goiás hoje produz cerca de 16 mil hectares com a cultura do girassol, indo até o Rio Grande do Sul. É uma cultura que apresenta-se resistente à seca, é uma cultura que também apresenta uma resistência ao frio e ela pode ser adaptada em função dessas características dela para a safrinha no Cerrado. E quais as variedades da Embrapa que estão disponíveis para os produtores? A Embrapa, ao longo dos anos, vem disponibilizando vários materiais aos produtores rurais do Brasil. Recentemente, em 2013, nós lançamos a BRS 387, que é um material resistente a nematóide, material que tem dupla aptidão, tanto para pássaros como para óleo, azeiteiro. Nós temos ainda o material BRS 323, em que nós estamos multiplicando esse material para disponibilizar em 2013 aos licenciados. E também temos uma variedade denominada BRS 324 e ainda um híbrido simples BRS 390 e BRS que nós lançamos, 415, que nós lançamos agora em meados de janeiro de 2016. E as sementes estão disponíveis no mercado? A Embrapa, através do seu plano de trabalho, irá licenciar produtores a partir do segundo semestre de 2016 para que eles possam, a partir da safrinha de 2017, produzi-la. Para isso, aqueles interessados, tanto produtores, pessoa física ou jurídica, procurar algum escritório da Embrapa Produtos e Mercados. Obrigada, Renato. Juliana Caldas para o Repórter em Campo. E acompanhe agora a história de Ana Meika Evangelista, pesquisadora da Embrapa Roraima, que ainda no ensino fundamental despertou para a ciência. Confira agora no quadro Quem Quer Ser Cientista. A minha infância ela foi uma infância normal, tranquila, né, como de toda criança que nasce numa capital pequena, né? Até então Boa Vista não é uma cidade grande, apesar de ser a capital, ela é bem provinciana, então eu ia muito passar os finais de semana na casa da minha avó, que era no interior. Acredito que foi assim uma infância que eu gostaria que a minha filha, né, minha sobrinha também tivesse, e hoje elas já não têm tanto como era antigamente. O interesse pela pesquisa, a princípio, começou quando eu ainda fazia o ensino fundamental, né, que eu estudava numa escola pública e sempre tinha feiras de ciências, né, anualmente na escola, e aquilo me despertava muito interesse. Foi quando eu descobri a Embrapa, né, lendo uma revista, e eu vi uma pesquisa muito importante, né, que a Embrapa estava desenvolvendo, e aí foi quando eu conversei com a minha professora de biologia na época e perguntei a ela, né, se ela teria interesse da gente fazer visita na Embrapa, para que eu pudesse, então, procurar algum pesquisador que pudesse nos auxiliar a desenvolver um trabalho de pesquisa, né? Então, nós fizemos um trabalho com fixação biológica de nitrogênio, né, FBN, e então esse trabalho ele foi selecionado como melhor na época da escola e nós passamos a apresentar na feira estadual. Eu enxergava a Embrapa com outros olhos, né? Passei a almejar um dia fazer estágio naquela instituição e ainda estava longe, na minha mente, assim, né? A vida de um pesquisador, de um cientista era algo assim muito além do que eu poderia um dia, né, almejar ou sequer conseguir chegar. Resolvi fazer faculdade de agronomia, passei no vestibular, fiz na Universidade Federal de Roraima, eu sou do estado de Roraima, né? E foi então que no segundo ano de faculdade eu já resolvi procurar a Embrapa novamente para tentar fazer iniciação científica. Foi quando eu comecei, né, a ter um contato maior com a empresa. Fiz o mestrado e quando eu estava fazendo o doutorado surgiu então a vontade de retornar para a minha cidade natal e desenvolver uma pesquisa mais voltada para a minha região, já que eu estava deslocada, estava no Sudeste, né? Então, foi quando eu conversei com o meu orientador, procurei pesquisadores da Embrapa novamente, fiz a proposta, né, elaboramos um projeto e ele foi aprovado pelo CNPq do Universal e foi então que eu tive esse privilégio de retornar à minha cidade e desenvolver a pesquisa in loco. Hoje eu me sinto extremamente realizada por estar no meu estado, contribuindo com a cultura, com os produtores, então acho que não tem nada que realmente me deixe mais feliz que isso, né?
Me casei, tenho uma filha, e às vezes meu marido fala assim, nossa, Ana, você trabalha tanto e vai para o interior e se preocupa com o produtor. Às vezes eu deixo um pouquinho de ficar com a minha filha para estar podendo elaborar um projeto novo, estar sempre me dedicando a mais. E às vezes eu me sinto até um pouco culpada, mas aí eu vejo que de alguma forma eu estou colaborando com o produtor, estou colaborando com a agricultura da região. E tenho tentado, de alguma forma, né, equilibrar esses dois lados, né, que hoje eu tenho duas paixões, a minha família e o meu trabalho. Atualmente eu desenvolvo pesquisa com manejo, né, e controle de doenças, principalmente nos últimos 4 anos eu venho desenvolvendo pesquisa relacionada ao manejo da cultura do cupuaçuzeiro, visando o controle da vassoura de bruxa, né? E além desses trabalhos de pesquisas, né, a gente também trabalha com outras culturas, como tomate, como mandioca, como amendoim, gergelim. Se eu conseguir, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida de produtores, eu acredito que a minha filha vai poder ter muito orgulho, né, de dizer que a mãe dela, como pesquisadora da Embrapa, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida de produtores do estado de Roraima. E o Dia de Campo na TV termina aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!